E se Deus é por nós? Essa é uma pergunta que ecoa no universo e não tem ninguém para dizer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem vai se levantar contra nós? Mas, entretanto, porém, preste atenção. Imagine que eu e você, nós estamos num avião, estamos fazendo uma viagem, qualquer aí, estamos de férias, está todo mundo aqui indo de férias. De repente o piloto chega e fala assim, estamos com um problema na turbina 2 e 3, o avião vai cair. Mas nós temos alguns minutos antes dele cair. E eu tenho paraquedas para todos vocês. Vamos lá, um por um, por favor, pegue o seu paraquedas e pode pular que está tudo tranquilo. Aí, de repente, chega o primeiro e fala assim, puxa, eu gosto de lilás, o senhor não tem um paraquedas lilás? Ele fala, não, você só precisa de um paraquedas, põe e vai embora. Foi. Aí vem o segundo, fala assim, puxa, sempre na hora do medo, assim, minha mãe costuma me dar um abraço e um beijo. Piloto, o senhor podia me dar um abraço e um beijo, porque é uma hora de perigo. Fala, rapaz, só precisa do paraquedas, vai. E assim, um por um, a gente vai sempre dizer alguma coisa. Antes de pular, além do paraquedas, eu gostaria de ter outra coisa. Eu gostaria de ter um abraço, gostaria de ter uma boa sorte. Ou dá para você orar para mim? Você podia fazer podia orar comigo aqui antes de pular? Mas tudo que a gente precisa é do quê? De um paraquedas. Nada mais, nada menos. Não importa a cor. Sem abraço. O importante é você ter o paraquedas. Só que o grande problema é que nós somos seres difíceis e complicados. Nós não nos contentamos com pouca coisa. É ou não é verdade? Presta atenção. Vamos colocar 20 anos atrás aí. 30. 40 então. 40. Para ficar mais fácil. 40 anos atrás. Quem aqui tinha máquina de lavar roupa? Levanta a mão. 40 anos atrás. Não tinha. Aí hoje você tem uma lá de 13 quilos. Você está sonhando com uma de 20 quilos. Não tinha. Tem, agora que é uma de 20 quilos. Não, porque ela centrifuga, ela bate, ela agita, e já sai lavada, já sai passada, já. 40 anos ninguém aqui tinha carro. E aí hoje você tem um carro. Mas você quer outro carro. Você quer o carro. Hoje a gente tem comodidade para tudo, não é verdade? Hoje, se brincar, você não mexe mais nada. Você vai chegar no teu carro, você aperta o botão, ele abre e já está tudo liberado. Chega no portão de casa, o portão abre. Chega em casa, aperta o botão, tudo se liga facilmente. Mas estamos satisfeitos? Não, porque na propaganda da Casas Bahia, eles estão vendendo uma TV de última geração agora que fala com você e ele faz em 36 vezes. E aí a gente acha que a gente precisa dela. Embora você já tenha na sua casa, talvez várias. Mas a gente acha que precisa daquilo. Segura essa ideia lá de que nós somos pessoas que não se contentam facilmente. Hoje, nós vivemos numa sociedade, a gente pode dizer assim, uma sociedade infeliz. Mesmo aparentemente as pessoas tendo tudo do bom e do melhor, as pessoas, elas são infelizes. E as pessoas, elas buscam de todas as formas, isso que talvez seja algo muito cobiçado, felicidade. Até porque a gente cresceu ouvindo assim, né? E viveram felizes para sempre. E a gente acha, mas é isso que eu quero, é isso que eu preciso. O príncipe e a princesa sofreram e viveram felizes para sempre. Infelizmente, nós sofremos decepções nesse mundo. Infelizmente, nós enfrentamos situações muito complicadas. Porque, veja só, fontes de tristeza nós temos muitas. E então é fácil você encontrar essas fontes de tristeza. Agora, a fonte de alegria só existe uma. É muito mais difícil você encontrar essa uma do que você encontrar essas outras. Dificilmente alguém está contente com o trabalho, muito menos com o patrão. O Osni hoje ele é patrão. Eu não sei se em algum momento da vida dele ele foi feliz com os patrões dele. Eu imagino que agora o patrão dele é bom. Melhor que tem. Mas talvez em algum momento o Osni ainda vai falar assim, eu estou ganhando pouco. E aí a culpa de quem que é? Do patrão do Osni. Quem que é o patrão do Osni? É ele mesmo. E talvez ele vai querer pedir demissão para ele, ou ele vai querer demitir ele. Porque nós somos seres complicados. Fontes. Veja comigo o Salmo 43. O salmista ele está passando por uma situação difícil. O poeta
está aqui, ou o cantor, ele está marcado pelo sofrimento, um sofrimento que racha o coração dele. Tem tristeza dentro do coração dele. Ele está passando por situações complicadas e ele começa a fazer uma série de indagações. Por quê? Por quê? Por quê? E por quê? Todos gostariam de viver feliz para sempre. Mas como? Num mundo injusto, cheio de iras, cheio de disputas, traições, os funcionários são mal remunerados, são as enfermidades que se alastram cada dia mais. Cada decisão que você toma, ela gera uma consequência ali na frente. E aí a gente vive em tensão. Eu tenho que tomar uma decisão, mas essa decisão ela vai refletir. O que eu devo, sim ou não, esquerda, qual deve ser o caminho, qual deve ser a decisão correta para a minha vida nesse momento. Finanças. Situação financeira. E muitas vezes nós depositamos a nossa confiança em pessoas, em objetos, em coisas, e eles nos trazem decepções. Muitas decepções. Eu me lembro que, alguns anos atrás, teve sérias crises nas bolsas de valores do mundo. E eu me lembro de um homem que ele matou a família dele, ele se matou, e ele deixou uma carta escrita. E aí o motivo pelo qual aconteceu aquelas atrocidades. Ele dizia assim, ó, minha família sempre foi muito rica, e aí eu perdi tudo na bolsa de valores. E ele falava assim, minha família não vai saber viver sem dinheiro. Então, para cortar o sofrimento deles, eu matei eles, e aí eu tirei a minha vida. E aí ele deixou essa carta escrita. Ou seja, para ele, o motivo de alegria era a fortuna que ele tinha. Bastou perdê-la, acabou toda a fonte de alegria. E ele seria uma pessoa infeliz, e por isso ele achou melhor morrer do que viver sem dinheiro. O que faria você feliz? Se Deus aparecesse aqui agora e falasse assim, peça o que você quiser. Você quer ser feliz? Peça o que você quiser, eu te dou. Talvez a gente pensasse assim, dinheiro. Muito dinheiro. Não é verdade? Saúde. Fama, sucesso. Mas aí pega aí esses grandes atores, esses grandes cantores que cometem suicídio. E aí pergunta, mas aparentemente ele tinha tudo para ser feliz, não tinha? Dinheiro, fama, sucesso. E por que se matou? Porque a vida não estava boa. Por que a vida não estava boa se ele tinha todos os recursos que aparentemente trariam felicidade? Aí a gente começa a se perguntar, então dinheiro não é fonte nenhuma de alegria, de felicidade. Fama, sucesso, essas coisas, elas não são fonte de alegria. Como diz um poeta do mundo, ele fala assim, são tantas emoções. Gente, a única coisa que o mundo tem para oferecer é isso. Emoções. Alegrias passageiras, mas frustrantes. Uma noite numa festa, momentos de prazer e alegria. De manhã, náuseas, enjoo, dor de cabeça, sozinho de novo. Só que as pessoas elas buscam incessantemente preencher esse vazio e tentam ser felizes. Aí muitos vão promiscuidade, drogas, bebida, vícios, estilos de vida diferentes. Estilos de vida diferentes. Porque acham que o contentamento está naquilo. Roupas, corte de cabelo, carro, o estilo da roupa, tudo isso. E a gente imagina que isso vai preencher aquele vazio. Ir no shopping fazer compras, não, isso me traz alegria. Não traz alegria. Ele traz contas no cartão depois, menos dinheiro na conta, e preocupação depois em como pagar. Então você percebe que o que o mundo ele oferece, ele na verdade ele não traz alegria alguma. O autor do Salmo 43 sofria, igual eu e você sofremos. E Jesus nunca enganou ninguém. Ele falou assim, ó, no mundo tereis aflições. Vocês vão ter más notícias, vocês vão sofrer acidentes, vocês vão ter dores, vocês vão ter decepções, vocês sofrerão traições. Mas aí o salmista, ele começa a buscar algumas coisas. Porque primeiro, quando você sofre, que você chora, as lágrimas, elas impedem você de conseguir enxergar à frente, né? Quando a gente está muito triste, você não consegue tomar decisões.
Quando toma, são decisões erradas. Você precisa estar calmo para você conseguir tomar boas decisões. Então, o que o salmista faz primeiro? Verso 4, olha lá. Verso 3, perdão. Envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão. Primeiro, ele pede que Deus ilumine, que Deus traga luz para que ele pudesse enxergar as situações que estavam acontecendo. É difícil enxergar na hora da dor. Mesmo a solução, às vezes. Às vezes a solução está na nossa frente, mas a dor, ela tem esse poder de nos cegar muitas vezes. As decepções, as frustrações. Está doendo. Há choro, há lágrimas. E todas as vezes que nós buscarmos alegria em uma fonte, aonde não seja essencialmente de Deus, essa alegria, ela será como uma bolha de sabão, que sai e vai sumindo e desaparece. Acabou a alegria, acabou a felicidade. Por quê? Porque não era a fonte da alegria. Só existe uma fonte de alegria. Não tem como buscar em outras vertentes. Pode passar a vida inteira procurando, mas nunca vai encontrar. Marilyn Monroe, ela foi visitada por um grande pregador da época, e ele disse que ela precisava de Jesus. E aí diz a história que ela fala que não precisava daquilo, que ela era feliz sem aquilo. Algum tempo depois, ela foi encontrada morta, asfixiada no próprio vômito. E aí ela tinha feito uma ligação para o melhor amigo dela, mas naquele momento ele não pôde ajudá-la. Ele não pôde atender o telefone. Era a hora que ela mais precisava. Mas aconteceu, ele está ocupado, ele não conseguiu atender o telefone e ela morre. A fonte da verdadeira alegria, se algum dia você precisar e ligar para a fonte, vai estar sempre disposta a te atender e vai te atender sempre. Um amigo de verdade, que é a fonte de toda alegria. Pode ser qualquer hora do dia, qualquer momento, qualquer situação, estará sempre de braços abertos para me ajudar e para te ajudar. A alegria, ela nos é dada, ela nos é oferecida, mas ela precisa ser buscada. Jesus disse assim, eu lhes dou vida, e vida com abundância. Veja só, no monte, Deus estava com a sua luz, demonstrando a sua presença. Moisés, ele tem que subir até o monte para encontrar com a luz. Não foi verdade isso? Verdade. No monte chamado Calvário, Jesus ele demonstrou o maior amor do mundo. Precisamos ir até Ele. Ele é a única fonte de toda alegria, de todo o contentamento. A vida, ela tem momentos bons e ela tem momentos ruins. E aí, coisas boas acontecem com pessoas ruins e coisas ruins acontecem com pessoas boas. Não se tem esse controle. Deus, ele manda chuva sobre os bons, sobre os ruins. E aí, às vezes, coisas ruins vão acontecer conosco. Mesmo em meio à aflição, mesmo em meio à dor, mesmo em meio às más notícias, mesmo em meio às tristezas da vida, isso não quer dizer que Deus te abandonou. Porque Ele jamais vai te abandonar. Mesmo quando as coisas não estiverem indo bem, mesmo quando não houver motivos para nos alegrarmos, isso não quer dizer que Deus te deixou só. Nada foge do controle das mãos de Deus. Parece estranho, porque talvez venha à tua memória dias em que você sofreu muito e você pensa assim, mas ter certeza que aquele dia não fugiu do controle das mãos de Deus? Era realmente para acontecer aquilo? Imagina que você tenha situações na sua vida, assim como eu, que você fala assim, mas será? Mas e aquele dia? Por que Deus permitiu aquilo? Por que aquilo aconteceu? E a gente vai aprendendo com o passar do tempo que nada foge do controle das mãos de Deus. Mesmo quando há dor, há sofrimento, Deus está nos ensinando algo para nos tornar pessoas melhores, porque Ele vem nos buscar num dia. E tudo tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
E mesmo quando você não consegue ouvir Deus, você está chorando, você está clamando e não está conseguindo ouvir Deus. O profeta Isaías, ele vivia no meio de um povo e existiam vários deuses naquela época. E aí eles passavam por situações difíceis, o povo de Deus passava por situações difíceis. O rei morre, lembra? No chamado dele, o rei está morto. A nação está completamente perdida. Mas Isaías chega num ponto que ele fala assim, ó, desde a antiguidade não se viu, nem com ouvido se percebeu, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Você tem esperado em Deus? Mesmo na dor, Deus tem trabalhado em seu favor. A situação pode estar difícil. Deus ele tem poder para reverter toda a situação. Aliás, Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, para reverter toda e qualquer situação. A incredulidade, muitas vezes, ela nos faz tirar o foco de Deus. Mas, veja só, nós podemos ir a Deus mesmo quando formos em pedaços. E Deus reconstrói tudo. Um menino, uma vez, ele estava numa situação muito complicada mesmo, muito complicada. E aí, ele fala assim, vou na igreja, ele ora e fala assim, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo através do texto bíblico. Eu quero que o Senhor, na hora da palavra, que o Senhor fale comigo, porque eu estou... E chora, e chora. Aí ele chega na igreja, e aí o pastor está lá. Vamos lá, irmãos. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre. Ele começou a escutar esse texto, ele virou as costas e falou, vou embora. O que Deus vai falar comigo com criação, com Gênesis 1? Deus, o Senhor não me ouviu. E aí ele vai para casa. E aí continua a chorar, atribulado. E aí ele abre e fala assim, puxa, mas eu falei com Deus, e Deus responde. Deus responde ou não responde? Amém? E aí ele abre lá Gênesis 1 e 2, ele começa a ler. Fala, Deus, o que o Senhor pode me mostrar com essa leitura? E aí Deus começou a ministrar o coração dele. Aí estava assim, no princípio, criou Deus o quê? O que tem nos céus e a terra? Um lugar bonito que você gostaria de conhecer no mundo. Digam aí, pode falar alguém aí. Foz do Iguaçu, conhece Foz do Iguaçu? Eu não conheço, mas eu gostaria de conhecer. Não é bonito você ver, pelo menos ver as cataratas do Iguaçu, não é bonito? Quem já desceu para o litoral aqui, a Mata Atlântica, quem já desceu de trem, que maravilha aquilo. O sol, o pôr do sol, o nascer do sol no mar, na praia. Já experimentou? Coisa linda. E às vezes o pôr do sol, às vezes ele muda de cor e o céu fica um alaranjado, azul. É muita coisa linda. Tá certo? No princípio Deus criou tudo isso. Mas antes dele criar, como que era tudo isso? A terra era... No hebraico é assim, ó, a terra era caos. Não tinha nada. Era só escuridão. E aí Deus pegou nada, e Deus fez o quê? As cataratas do Iguaçu, a floresta, a Mata Atlântica, ele fez o nascer do sol, ele fez o pôr do sol. Então Deus, ele cria tudo a partir do quê? Do nada. E aí o menino, ele tinha orado assim, Deus, eu não tenho nada. Perdi a família, perdi o emprego, nem a saúde eu tenho mais. Eu tenho para entregar para o Senhor nada. E aí Deus começou a mostrar para ele, nada para Deus é matéria para criar tudo. Então mesmo quando aparentemente tudo se acabar ou tudo se for, o Deus que nós servimos, o Deus que você serve, ele pode pegar o que é nada e transformar em absolutamente tudo. Reverter toda e qualquer situação. E se o Senhor é meu pastor, meus queridos, nada me faltará. O salmista, ele crê. E aí por isso ele é abençoado. A gente tem até um hino 306 que se baseia nessa parte aqui, né?
verso 5 do Salmo 43. Ele começa a perguntar: por que está assim tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Características de uma pessoa que está em depressão. E aí ele começa a falar: ué, pera lá, por que eu estou assim? E aí ele começa a conversar, né? Por que está triste minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? E aí ele começa a falar: ó, põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador, o meu Deus. Ele começa a olhar e fala assim: não tenho motivos para ficar triste, ou ficar decepcionado ou angustiado. Eu tenho um Deus que tudo pode, e um Deus que age em meu favor. Um Deus que está no seu santo monte, por isso cale-se diante dele toda a terra. Não existe nada tão grande quanto Deus. Não existe ninguém tão forte quanto Deus. Não existe ninguém que te ama tanto quanto Deus. E agindo Deus, meus queridos, quem impedirá? Ele começa a refletir sobre isso. Eu estou triste, mas por que eu estou triste? Eu não estou satisfeito com o carro, porque o carro está meio velho. Eu não estou satisfeito com a casa, porque ela está meio velha. Eu não estou satisfeito com isso. Eu não estou satisfeito com aquilo. Meu casamento não é igual eu imaginei. Eu assisti os filmes da Bela Adormecida e o casamento não é igual era lá, o Conto de Fadas. E a pessoa começa a ficar frustrada com as coisas da vida. Frustração total. Mas aí quando você para analisar, você vê assim: não existe motivo para eu estar frustrado. A única coisa que nós jamais conseguiríamos era a salvação. Jamais. Por méritos próprios. A gente ganhou de graça. Ele nos deu de graça. Se Deus me levasse para uma ilha deserta e lá Ele me deixasse leproso, eu tinha que levantar a mão e falar: Deus, obrigado, porque o Senhor me deu a salvação. O que mais você precisa? Se o avião está caindo, você precisa do quê? De um paraquedas. Se você está perdido, você precisa do quê? Salvação. Só que o texto, ele fala assim: Deus, ele não poupou o seu filho, antes o entregou por nós. E ele fala: como não nos dará juntamente com ele todas as outras coisas? Temos sido abastecidos com graça sobre graça, com bênção sobre bênção. A gente é que não está conseguindo enxergar isso. Essa pessoa que está do seu lado é uma pessoa extremamente abençoada. Talvez ela não saiba disso. E talvez você não saiba disso também. Tem coragem de falar para ela que ela é abençoada? Fala aí para quem está do seu lado. Fala assim: ó, você é abençoado por Deus. Pode falar, não tem medo não. Ele nos cerca por trás e por diante e põe a sua mão sobre nós. Você nunca está sozinho, você nunca anda sozinho. Deus, Ele está sempre com você. Ele disse que estaria conosco todos os dias. Por isso não haveria motivo para nossas tristezas, não haveria motivo para as nossas decepções. Veja alguns versos aqui que Jesus fez questão de deixar para a gente. Olha lá, João 15, verso 11. Vamos lá, só para você ver o que ele trata e o que ele fala a esse respeito. João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 11. Olha só, João 15, 11. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Ainda, capítulo 17, verso 13. Verso 13. Agora vou para ti, mas digo estas coisas, enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. João 15 e verso 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês.
permanecer naquele que é a fonte de toda alegria. Alegria completa nós só encontramos em Jesus Cristo, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição, e aí nos dando o direito, nos outorgando o direito da salvação. Nós precisamos cultivar a alegria dentro dos nossos corações. O sábio fala assim, ó, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nada de ficar remoendo, mas ano passado, mas aconteceu. Não. As lutas vêm e passam, não desanime não. Lembra desse? Quem está com Jesus Cristo já tem a salvação. A verdadeira alegria, a fonte de toda e qualquer alegria é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Os nossos irmãos, primeiro século, eles passaram por situações que poderiam deixar eles tristes. Eles foram severamente, tremendamente perseguidos. E eram perseguidos, presos e mortos. Mas eles tinham um contentamento e alegria, porque eles sabiam que tinham recebido a maior de todas as bênçãos, a salvação em Jesus Cristo. A história, ela nos conta a respeito de algumas pessoas que foram levadas para a arena. Era o lugar aos domingos onde tinha muita festa. E ali a festa era morte dos cristãos. Era muito comum naquela época a mulher ela prender o cabelo quando ela queria demonstrar felicidade. Então ela ia ter um filho, ela prendia o cabelo. Ela comprava uma roupa nova, ela prendia o cabelo. E ela saía na rua e todo mundo falava, ela está feliz. Deve ter algum motivo, a alegria, a felicidade dela. Não sabia o que era, mas prendia o cabelo. A história conta de uma mulher que ela é levada para a arena, e aí eles vão soltar os animais para matá-la, ela fica de pé na frente de todo mundo, ela pega, prende o cabelo, e ela vira para todo mundo dizendo assim, ó, eu estou feliz. Eu tenho alegria. E as pessoas que estão sentadas na arena falam assim, peraí, deixa eu ver, não estou entendendo. Ó, eu tenho dinheiro, eu não estou numa arena sendo morto, eu tenho família, mas eu não estou feliz. Agora ela vai morrer. E ela está dizendo que está feliz. Qual o motivo da felicidade, da alegria dela? A história conta. Algumas pessoas pulavam dentro da arena, abraçavam essas pessoas e falavam assim, eu preciso dessa alegria que você tem. O que você faz para ser feliz? E aí os bichos estão sendo soltos lá, está vindo. Fala assim, você precisa ter Jesus no seu coração. Ele vai trazer, porque Ele é a fonte de toda alegria. Muitas pessoas se arrependiam naqueles últimos instantes, declaravam Jesus como Senhor e Salvador e morriam. Mas havia contentamento, porque eles tinham a fonte de onde jorra toda a alegria, que é Jesus. Esses nossos irmãos, eles nos dão aula de como ter alegria mesmo em tempo de crise. Veja o apóstolo Paulo, que foi a leitura que a gente fez no início. Tinha tudo, Paulo tinha tudo. Ele tinha moral com a sociedade da época. Ele era um cara bem visto, bem quisto. E aí ele se encontra com Jesus. Veja só. E aí aquele que era bem visto, bem quisto, encontrou Jesus, agora começou a ser perseguido. Não é mais bem quisto, não é mais bem visto, mas é feliz. Ele fala, no muito, no pouco, eu sei estar contente em toda e qualquer situação. Jesus era o contentamento do apóstolo Paulo. Quando está nos seus últimos dias, ele fala assim, vixe, ó, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, estou tranquilo. Meus queridos, contentamento, se não for em Jesus, não tem outro lugar. Porque nós nunca vamos estar contentes.
Sempre vai ter algo mais que eu quero, sempre vai ter algo mais que você quer. Agora, quando nós entendemos que a fonte de toda alegria é Cristo, e aí nós começamos a buscar Cristo, começamos a buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Quando nós entendemos que não são as coisas desse mundo corruptíveis que vão preencher e vão nos trazer alegria e vão nos trazer contentamento. Quando a gente entender que é Cristo o alvo do nosso contentamento, nós vamos buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas ficarão como estão? Não, não ficarão como estão. Elas serão acrescentadas. Só que a gente faz o contrário. A gente busca acrescentar as outras coisas e a gente não consegue. A gente se mata. Trabalha e corre, vai, e paga a conta daqui, vai dali, vai de lá, se frustra, e aí estresse, e aí vai. E o reino de Deus ele fica em segundo. E a gente não consegue acrescentar nada. Porque tudo vem dele. O dia que a gente para e fala, pera lá, deixa eu entender uma coisa. Se o meu contentamento está em Cristo, então eu vou buscar primeiro Ele. Eu vou primeiro buscar as coisas dele e a sua justiça. E aí, você vai começando a perceber que dia após dia, as demais coisas, elas vão sendo acrescentadas. Você pode buscar onde você quiser. Você pode passar a vida inteira buscando a alegria onde você quiser. A fonte é única e é exclusiva. A fonte de toda alegria e de todo contentamento é Jesus. Os personagens bíblicos que estavam contentes, com contentamento, mesmo morrendo, eles tinham Jesus como alvo da sua busca. Jesus como alvo do seu viver, do seu dia. A semana não terminou ainda, logicamente. Imagino que talvez você fez um planejamento para essa semana. Então, quem tem provas, quem trabalha, abrir conta no banco, fechar conta no banco, comprar uma coisa, vender outra coisa, alugar, um monte de coisa. Dentro da nossa agenda semanal. A grande pergunta é assim, tinha Deus na agenda semanal? Tinha porque vocês vieram no culto de quarta-feira. Então, no mínimo, tinha lá, quarta-feira ir na igreja. Mas o que mais? Orar, ler a palavra, jejuar. O contentamento ele vem quando eu entendo quem é a fonte, onde é a fonte, e eu passo a buscar para beber dessa fonte. Jesus disse que aquele que bebesse da água que ele daria, ele jamais teria sede, muito pelo contrário, ele teria dentro de si uma fonte inesgotável a jorrar. As coisas, elas nem sempre vão estar boas, mas você vai chegar no teu emprego, você vai estar lá. Como é que está? Está bem, graças a Deus. Não está tão bem como eu gostaria que tivesse, mas está tudo no controle das mãos de Deus. Se eu trabalho do lado de alguém assim, eu falo, pera lá, fale-me mais sobre isso. Conte-me mais a esse respeito. Como assim? Tá igual eu, não está tão bom, mas eu estou desesperado, porque eu não tenho para onde ir, o que fazer. E aí você fala assim, não, porque te abates, ó minha alma, dentro de mim. Confia em Deus. Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador, Ele é meu protetor. Se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Se eu tenho Jesus na minha vida, eu tenho tudo que eu preciso para ser feliz. Toda a fonte de contentamento vem dEle. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Fazei tudo para a glória de Deus. A minha vida e a sua vida, ela só encontra contentamento quando a gente entende. Por quê? Somos seres únicos. Não fomos criados em série. Somos seres exclusivos,
com potenciais, com características, com qualidades, e aí tudo vem dele, e aí tudo deve voltar para ele. Quando eu não aplico isso, a minha vida ela se torna um vazio. Eu não consigo ver rumo para a minha vida, propósito. E aí a gente vive daí batendo para lá e para cá, trombando para lá e para cá. Quando a gente se desperta, a gente percebe que a verdadeira alegria a gente tem. Talvez não estejamos usufruindo disto. Ficamos murmurando entre dentes, assim, por que isso, por quê? Reclamando das coisas. Quando na verdade você é tremendamente abençoado por Deus. Tremendamente abençoado por Deus. Hoje, talvez antes de você acordar, o dia estava nascendo e Deus já estava lá trabalhando a seu favor. Ele estava renovando da misericórdia dele sobre a sua vida. E a misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. Ele renova toda manhã. Toda manhã ele está renovando com você. Vou renovar com esse meu filho, a misericórdia, vai viver mais um dia. Você dorme, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz. E aí ele está todo instante, ele está todo momento. Muitas vezes a gente está tão atribulado, a gente não percebe. A gente quase tropeça em Deus e fala, cadê Deus? E Deus está, eu estou aqui, tá vendo? O sol, coloquei para você. Hoje eu mandei chuva. Só que a gente nunca está contente. Ele manda a chuva, a gente fala, não gostei da chuva. Ele manda o sol, não, o sol está muito quente, não gosto do sol. Ele manda o vento está muito forte. Ele manda a brisa. A gente está sempre reclamando. A gente não consegue parar e falar assim, espera lá. Ponto 1, eu tenho a salvação que Jesus me concedeu. Jamais alcançarei, ele me deu de graça. Aleluia. As outras coisas, meu querido, as outras coisas você vai buscar e Deus vai te abençoar e você vai conseguir. Nem sempre Ele vai dar aquilo que você quer. Nem sempre. Mas Ele sempre vai dar o que você precisa. Sempre vai dar o que você precisa. Porque Ele é o nosso Jeová Jirê, o Deus que provê. Ele traz provisão nos mínimos detalhes sobre a sua vida. Talvez nós estamos olhando com foco errado e olhando para o lugar errado. E por isso nós não estamos contentes. Talvez nós estamos olhando para o vizinho, para o amigo de trabalho, mas ele tem, mas ele comprou, mas ele é assim, mas ele é assado. Você não tem que olhar para os lados. Você tem que olhar para Cristo. Exclusivamente para Cristo. Se você começar a olhar, você nunca vai estar contente. Porque vai ter sempre alguém com alguma coisa melhor. Que você vai achar melhor. E ele vai olhar para você e vai achar que você que tem melhor. A alegria, ela vem quando nós entendemos que a fonte é Cristo. E nós passamos a olhar para Cristo e não mais para as coisas que nos cercam. E paramos de murmurar e reclamar das coisas. Quando a gente entende que Deus tem nos abençoado, e Ele vai continuar a abençoar. Quando nós entendemos que Deus Ele tem ministrado sobre as nossas vidas, e Ele vai continuar a ministrar sobre as nossas vidas. Jó, aparentemente, ele perdeu tudo. Mas ele fala assim, eu sei que o meu Redentor vive. Certeza. Essa certeza que eu e você precisamos ter. Mas não está tão bom como está. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele está vendo o que está acontecendo. Eu sei que mesmo que eu chore uma noite inteira, a alegria ela vem pela manhã. Eu sei que existem cerca de 33 mil promessas a meu respeito nessa palavra. E elas se cumprirão quando eu conseguir entender e ter fé e buscar em Deus. Quando eu parar de reclamar e reconhecer, Deus, a quem tenho eu no céu além de Ti? Não há na terra quem eu queira mais que a Ti. Quando eu passar a adorá-lo pelo que Ele é, e não ficar esperando as bênçãos dEle para louvá-lo. Quando eu entender que Ele é Deus, ainda que, não importa ser, Ele continuará sempre sendo Deus. E Ele continuará sempre agindo em meu favor e sempre continuará agindo em teu favor. Talvez hoje
excepcionalmente hoje, as coisas não estão como deveriam estar, como você gostaria. Mas aí você está aqui, diante do altar do Senhor. Você pode falar com Ele. Você pode dizer isso para Ele. Você pode abrir o seu coração e dizer para Ele onde dói. Por que dói. E Ele tem o bálsamo para curar as feridas, para sarar as dores. Tem o abraço e o braço de Deus essa noite para te confortar, para te fortalecer, para ministrar sobre a sua vida. E o contentamento ele vem. E você para de olhar para as coisas do lado, você passa a olhar para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. O teu olhar e o meu olhar, eles passam a estar em Jesus. E eu entendo que Ele trabalha para aqueles que nele esperam, e eu espero em Deus. Nós esperamos em Deus. E aí, chega em um ponto da nossa vida que a situação está tão conflitante, que alguém fala assim, só por Deus. Já viu? Ou na sua vida ou na vida de alguém que fala assim, só por Deus. Se é só por Deus, então está tudo certo. Não é? Não, mas é só por Deus. Não, é assim, ó, só por Deus. Sempre vai ser só por Deus. Todo o poder está nas mãos dEle. Ele é o Todo-Poderoso, capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. As minhas tristezas, as minhas frustrações, as minhas decepções, eu entrego diante do altar do Senhor. Eu lanço sobre Ele toda a minha ansiedade, porque eu sei que Ele tem cuidado, porque eu sei que o meu Redentor vive, e Ele é tudo o que eu preciso. Jesus é tudo o que nós precisamos. Ele é a fonte de todo contentamento, e Ele traz bênçãos grandes e extraordinárias sobre as nossas vidas. Queria convidar o grupo de louvor para vir à frente. Vamos repetir aquele segundo louvor que nós cantamos, porque a gente chega a esse momento entendendo, Ele é a fonte. Ele é a fonte de toda alegria, ele é a fonte de onde emana toda alegria. E nele há contentamento para todos aqueles que o buscarem. Porque Ele me leva a pastos verdejantes, Ele me leva a águas tranquilas, porque Ele sabe quais são as minhas necessidades, Ele sabe do que eu preciso, Ele sabe do que eu necessito. E não existe nada, absolutamente nada que Ele não possa fazer em seu favor e em meu favor. Mas eu preciso, como o apóstolo Paulo, falar, eu sei estar contente em toda e qualquer situação. Posso passar necessidade, posso ter muita coisa, mas eu creio que Deus, Ele está agindo em meu favor. Mesmo quando eu não vejo, mesmo quando eu não ouço, mesmo quando eu acho que ele não está vendo, mesmo quando eu acho que Ele não está perto, mesmo quando eu sinto que estou fraco e não estou conseguindo mais caminhar, Ele sempre vai estar ali com as mãos estendidas, para te alegrar, para transformar o teu pranto em festa, para transformar o velório em alegria, para transformar a decepção em júbilo, em dança. Só Ele pode fazer isso. Só Ele te ama tanto e te conhece tanto para mudar o quadro da sua história, para reverter toda e qualquer situação. Em todo e qualquer momento, o meu socorro, o teu socorro, ele vem de um único lugar. Ele vem do Senhor. Tudo começa quando eu começo a olhar para Cristo e dizer, Tu és a fonte do meu contentamento. Todas as coisas vão sendo acrescentadas, todas as outras coisas elas vão sendo ministradas. E aí essa alegria ela começa a invadir o seu coração. A alegria do Senhor, que nos faz forte, que é a nossa força, ela começa a nos invadir, e a gente começa a não ter mais olhos para as coisas, a nossa percepção, ela fica aguçada e somente em Deus. E a gente começa a olhar e dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Vamos nos colocar de pé?
A gente vai cantar, você vai cantar junto. Você vai começar a declarar que Jesus é tudo que você precisa. Ele é o teu Salvador, Ele é o teu Redentor. Ele é exatamente tudo que nós precisamos. E nessa noite Ele nos trouxe aqui e Ele vinha ao nosso encontro. Ele vinha ao teu encontro para ministrar sobre as suas mazelas, sobre as suas dores, suas aflições, suas mágoas, suas decepções, para reverter todo o quadro e trazer alegria. A alegria que vem dele, a fonte de toda alegria. Bendirei ao Senhor para sempre. Diz isso para ele, ó, para sempre, Senhor. Mesmo nos dias bons, nos dias ruins. Confiarei. Mesmo que não esteja bom hoje, eu vou confiar. Eu vou descansar nos seus braços. Vou descansar nos seus braços de amor. Pois tu libertaste do medo. O verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Firmou sobre a rocha os meus pés. E mesmo que venham os ventos e venham as tempestades, olha só, diz: não me abalarei. reconhece quem é Ele. Eu direi de ti. O que Ele é para você? Diz, ó. Tu és meu escudo. Ele é tudo que você precisa, tudo que nós precisamos. Ele é a fonte de toda alegria, de todo contentamento. Nele nós somos completos. Meu libertador, Mesmo na meu aflição, abrigo, mesmo nos temores e medos. torre forte, meu socorro em tempo de tribulação. Que mesmo que as situações sejam contrárias, eu sei que o meu Redentor está vivo. Ele vivo está. Ele morreu por mim e por você, mas Ele está vivo, aleluia. Ele intercede por cada um de nós. E Ele sabe exatamente aonde dói. Ele sabe o que te faz sofrer. Ele conhece as tuas angústias, as tuas aflições. Ele te conhece como ninguém. Bendirei ao Senhor para sempre. Confiarei todo tempo em ti. Diz isso para Ele. Ele está aqui essa noite. Fala isso para o Senhor. Pois tu me libertaste do medo. Mesmo quando você estava vacilando, saber para onde ir, Ele tem firmado os teus pés, hein? Firmou sobre a rocha os meus pés. Não me abalarei. Eu direi. Abre a sua boca e declare isso, essa verdade. Tu és meu escudo, minha força. Ele é tudo que você minha precisa. porção. Ele é a fonte de toda alegria. Meu A fonte de todo libertador, contentamento. meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempo de tribulação. Minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempo de tribulação.
Deus. Ele tem sido a fonte do seu contentamento, Ele tem sido a fonte da sua alegria. Mesmo quando as coisas falham ou as coisas faltam, mesmo quando não parece mais haver esperança, eu sei que o meu Redentor vive. Ele vivo está. E Ele tem cuidado de cada um de nós, de cada detalhe das nossas vidas. Mesmo que você tenha olhado para a sua vida e tenha achado que está faltando coisas, Deus tem suprido todas as suas necessidades. Ele tem olhado com misericórdia, com carinho e com amor para a sua vida. Às vezes é tempo da gente parar de murmurar e de reclamar e saber que a verdadeira alegria nós temos, nós possuímos. O Espírito Santo, Ele mora em você, Ele mora em mim. Ele tem intercedido por nós com gemidos inexprimíveis. Mesmo quando todas as coisas e todas as pessoas falham, Deus, Ele é o alto refúgio, o alto socorro para mim e para você. Ele tem firmado os nossos pés sobre uma rocha, sobre o seu Filho Jesus. Ele te conhece como ninguém. Você estava sem forma no ventre da sua mãe, Ele já te conhecia. Ele sabe de tudo que você precisa. Ele sabe de tudo que você deseja. Ele só quer que você abra espaço para Ele. Ele quer ser a fonte de todo contentamento para a sua vida. Ele quer ser a fonte de toda a alegria para o seu lar, para o seu casamento, para a sua vida familiar, para o seu trabalho, na sua saúde, na sua vida com os vizinhos, no seu trabalho, em todas as áreas. Ele só quer um espaço. Ele diz assim: estou à porta e bato. E a gente precisa abrir e permitir que a verdadeira alegria, que é Jesus, entre e traga toda a mudança e faça toda a transformação que nós precisamos e nós necessitamos. Fecha os teus olhos. Essa primeira oração vai ser uma oração individual tua e com Deus. Você vai dizer para Ele: Senhor, olha. Você vai contar para Ele o que tem feito você triste, o que tem te entristecido. Fala para Ele. É um filho desviado da igreja, é um esposo desviado da igreja, é a tua vida financeira, é a tua vida conjugal. Você mora na casa de aluguel, você quer uma casa própria. Eu queria que você falasse agora o teu particular e com Deus, em pé onde você está. Falasse: Deus, os motivos da minha tristeza são esses. Eu queria que você declarasse agora quais são os motivos da tua tristeza. Fala aí com Deus aí. Querido Deus, diante do teu altar e diante da tua soberana majestade nós estamos. O Senhor nos conhece melhor do que ninguém. Antes da palavra chegar na nossa boca, Tu já sabes. Mas nós estamos aqui declarando agora as coisas que nos fazem tristes, as decepções e as aflições que nós temos enfrentado, e elas têm nos machucado, elas têm marcado-nos. E essas situações têm nos impedido de sentir a verdadeira alegria que é o Senhor. Nós temos talvez olhado para as coisas erradas, nós temos olhado para os lados errados. Deus, que o Senhor ajude cada um desses teus filhos agora. Com a tua mão, o Senhor esteja tirando tudo isso que os faz tristes. Com a sua mão, o Senhor estivesse agora tirando tudo aquilo que entristece o coração dos seus filhos. Deus, em nome de Jesus Cristo, Tu és a fonte de toda alegria, nós Te conhecemos, nós sabemos quem o Senhor é. Deus, permita-nos sentirmos essa alegria constante e real nas nossas vidas, mesmo na hora da dor, do sofrimento, que essa alegria possa estar presente em nossos corações, Pai. Todo dia, Senhor, todo dia. Permita-nos sentir, Deus, e ter esse contentamento que só o Senhor pode trazer. Só a Tua presença é capaz de trazer. Só a Tua presença é capaz de trazer. Só a Tua presença. E a Tua presença é o que importa para nós. A Tua presença é o que importa para nós, Deus. Agora você contou para Deus. Talvez sozinho onde você estava, você não vai conseguir orar porque você tem essa tristeza ainda. E a gente vai se reunir em grupos agora, em duplas, no mínimo em duplas.
Eu queria que você saísse do seu lugar e você fosse orar com alguém agora. Pode ser quem está do seu lado, mas se você sentir no seu coração, vá orar com alguém que você percebe que está triste agora. Você vai interceder, você vai abraçar ele, porque você é o maior representante do amor de Deus. Para ele sentir o amor de Deus, tem que ter esse teu abraço, porque você é obra-prima de Deus. E você vai orar com alguém agora, você vai interceder por alguém. Se você está bem, você tem essa fonte da alegria que é Jesus, você vai orar com quem está do seu lado, que talvez esteja passando por um momento angustiante, um momento de dor, um momento de aflição. E aí sozinho, talvez ele não vai conseguir. E você vai orar com ele agora. Tem gente sozinho ainda. Olha só, você pode sair do seu lugar. Deus vai usar você, vai ministrar sobre a sua vida, para você ser fonte, canal de bênção. O pastor aqui, alguém pode orar com o pastor? Você vai ser o canal de ministração de bênção de Deus agora. Não deixa ninguém ficar sozinho, não. Olha para o lado, olha para trás. Se alguém está sozinho, vai lá. Abraça ele. Ministra o amor de Deus sobre a vida dele. Fala para ele quanto Deus o ama, quanto ele é importante para Deus. Fala para ele, vai falando aí, vai orando, vai falando com ele aí, ó. Vai dizendo quanto Deus quer mudar a situação, a história, e Deus quer ser essa fonte de contentamento, essa fonte de alegria. Intercede com ele, clama com ele ao Senhor, ao Deus dos céus, o Pai das luzes, o Pai das consolações. Ó Deus, Tu és o motivo da nossa alegria, Senhor. Tu és o motivo do nosso louvor, da nossa adoração, Pai. Deus, somos completamente dependentes de Ti, Senhor. E é o Teu ministrar sobre as nossas vidas, é o Teu toque, Senhor. É o Teu amor que lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Deus, afugenta de nós todo medo, toda decepção, toda mágoa, Senhor. Ministra com o Teu poder, com Tua graça sobre as nossas vidas. Traga-nos o Teu abraço, Pai, do Teu amor, Deus. A fonte de toda alegria é o Senhor. Tu és a fonte de toda alegria. Tu és a fonte de todo contentamento. Traz isso para cada coração aqui essa noite, para o interior de cada um desses Teus filhos. A alegria sobrenatural, a alegria do Senhor, a alegria de Te conhecer, a alegria porque fomos achados por Ti, a alegria porque fomos resgatados do império das trevas, a alegria porque fomos trazidos para o reino do Seu amor, do Seu Filho Jesus. A alegria porque o Senhor está conosco todos os momentos. A alegria porque o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A alegria porque o Senhor reverte toda e qualquer situação. A alegria porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor, ela vem sobre as nossas vidas. A Tua alegria, ela vem sobre as nossas vidas, Pai. A Tua alegria vem sobre nós, Deus, a Tua alegria. E essa alegria que nós buscamos, a alegria que o mundo não conhece, o contentamento que o mundo não conhece, mas nós conhecemos, porque nós Te conhecemos, Deus. Santo é o Teu nome, santo é o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. O Deus traz alegria e todo contentamento sobre nós. Glórias ao Teu nome, Jesus. Glórias ao Teu nome. Glórias ao Teu nome, Deus. Glórias ao Teu nome, Jesus. Glórias ao Teu nome, Jesus. Glórias ao Teu nome.
teu nome, Senhor. Deus de toda graça, Deus de toda alegria, de todo contentamento. Tu és tudo que nós precisamos, Deus. Tu és tudo que nós precisamos. Glórias a teu nome, Jesus. Glórias a teu nome, Jesus. Santo é o nome do Senhor, para todo sempre. Glórias a ti, Jesus. Muito bem, irmãos. Depois de ouvirmos, essa palavra, nesse exercício do contentamento, em qualquer circunstância, a gente compreende que é um exercício doloroso, não é? Como estar alegre em toda e qualquer circunstância. E aí eu me lembrei, quando o pastor pregava aqui, de um outro pastor que trazia uma palavra também nessa direção, e logo à frente assim tinha um rapaz paraplégico, naturalmente, cadeirante, e ele ficava prestando muita atenção na pregação, e quando terminou a mensagem, então o pastor chegou para ele e disse o seguinte: olha, você estava prestando tanta atenção na mensagem, vou te dar o direito então de fazer um pedido. O que você gostaria de pedir? O rapaz falou assim: eu quero cantar um hino. Então vem aqui à frente e canta o hino. O rapaz começou a cantar assim, olha: se das vidas vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão. E foi. E uma pessoa que estava do lado dele chegou para ele e disse assim: não estou entendendo. Como assim contas muitas bênçãos? Se você está aí numa cadeira de roda, paraplégico. Não estou entendendo. Aí ele falou assim: não, é porque eu sofri um acidente de automóvel e fiquei paraplégico. Então, por conta do acidente, as minhas pernas foram paralisadas. Mas o meu coração, esse não. Esse não foi. Por quê? Porque ele desfrutava da fonte da verdadeira alegria. Como desfrutavam, meus irmãos, Paulo e Silas na prisão, não foi? Eles foram colocados ali no cárcere, com os pés amarrados, mas perto da meia-noite, o que Paulo e Silas faziam? Eles cantavam, eles oravam e os outros ouviam. E por que eles faziam isso, meus irmãos? O que eles tinham na memória deles naquele momento? Porque eles chegaram para aquela jovem, não é? Que dava muito lucro para os seus senhores. Era uma pessoa que estava oprimida, não é? Explorada. Só eles tiveram condições de dizer assim: olha, em nome de Jesus Cristo, pode sair dela. Você está liberta a partir de hoje. Amém, meus irmãos? Só quem tem condições de fazer isso é o crente em Cristo Jesus. Porque nós temos a verdadeira alegria, a fonte da nossa alegria, que é o Senhor. Nós estamos presos às circunstâncias, não. Nós estamos ligados em Jesus Cristo pela nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos, meus irmãos, chegando ao final, mas eu gostaria de convidar aqui ainda o presbítero Edivaldo, o pastor Elson, volta aqui. Se você tem essa necessidade, vem aqui à frente, que nós vamos fazer uma oração especial por você também. Você que veio aqui, tem essa necessidade, vem aqui e receba a oração. Os demais que estão aí, levantem também a sua voz e nos ajudem a orar por esses amados que virão aqui à frente. Tem alguém aqui que precisa da oração da fé? Só se você estiver precisando mesmo, A gente está aqui. Se você não tiver, não venha, mas se você tiver essa necessidade, vem aqui e nós vamos orar por você. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, Está vindo uma irmã aqui. Mais alguém gostaria de receber a oração? Pode vir aqui à frente agora, em nome de Jesus, e nós vamos orar por você. Nós já estamos chegando ao final do nosso culto. Você que ficou aí, levante a sua voz ao trono da graça de Deus, e ore juntamente conosco. Levante a sua voz e nos ajude. Soberano Deus, nosso Pai, Deus de todo poder, da graça e da misericórdia. Pedimos agora, Pai, não sei a necessidade de Deus, não sei a necessidade, mas peço ao Senhor Deus todo poderoso, estenda, meu Deus, as suas mãos sobre a vida dele, de maneira que saia daqui, meu Deus, levando a bênção que ele necessita. Deus de todo poder, ora
Muito bem, meus irmãos, nós estamos chegando ao final, né, desta nossa campanha, né, oficialmente. Mas nós vamos, nas próximas quartas-feiras, abordar outros temas também, okay? Independentemente de ter terminado oficialmente, né, nós vamos continuar. Quarta-feira que vem nós voltamos aqui, e na quarta-feira que vem nós vamos dar a oportunidade para você que tem um testemunho, né, para dar dessa campanha que você fez, né, dessas 4 quartas-feiras, a bênção que você recebeu, você pode vir aqui e testemunhar, você vai ter oportunidade quarta-feira que vem. Amém? Glória a Deus. Vamos pensar? O primeiro exercício, não é entrega. O segundo, a humildade. O terceiro, a simplicidade. E o quarto e último, a alegria. São exercícios, não é, que com certeza nos fortaleceram interiormente. Tenho certeza disso. Para mim, particularmente, foi muito importante. E tenho certeza que para você também foi, né? Agradecemos a todos os amados, né, que participaram, ok? Pastor Elson, né, que nos ajudou, ao grupo de louvor, né, que nos acompanhou, com certeza vai continuar nos acompanhando, que o Senhor os abençoe ricamente. Meus irmãos, nós vamos então nos despedir com a bênção apostólica, desejando a todos, né, uma excelente noite. Curve a sua fronte, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Eu vou colocar aqui ainda o gasofilácio, ok? Você que trouxe a sua oferta, tem a oportunidade de vir aqui à frente, né? E consagrá-la ao Senhor, né? Não fiz isso antes, por um lapso aí da memória, né? Mas a gente ainda tem a oportunidade. Pode vir à frente e ofertar.